Olá a todos, bem-vindos à aula sobre grupos sanguíneos. Grupos sanguíneos se referem a antígenos que se expressam na superfície das hemácias. Esses antígenos são altamente polimórficos nas populações. O fenótipo se refere à presença ou ausência de um determinado antígeno. Esses antígenos eritrocitários são glicoproteínas que se expressam, então, na superfície da hemácia. Existem mais de 20 sistemas diferentes de grupos sanguíneos, todos eles são geneticamente determinados e têm herança monogênica. Nessa imagem, vocês podem ver uma hemácia com diversos antígenos ligados à sua membrana, todos geneticamente determinados. Então, existe o sistema, por exemplo, Duff, o Lutheran, Diego, MN, RH, etc. Os sistemas de grupos sanguíneos mais importantes são o sistema ABO e o sistema RH. O sistema ABO foi descoberto por Landsteiner em 1901. Essa descoberta lhe valeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1930. Ele descobriu que as pessoas poderiam ser agrupadas em 4 grupos diferentes de acordo com os antígenos presentes nas hemácias. Esses grupos foram chamados de grupo A, B, AB e O. O sistema ABO, ou melhor, o loco do sistema ABO está localizado no cromossomo 9, no braço longo do cromossomo 9. Para esse loco existem 3 alelos, alelo A, B e O, constituindo então um caso de polialelismo. Entre esses alelos, as interações são as seguintes: A e B são codominantes e o O é recessivo em relação a A e B. Os alelos do sistema ABO não codificam diretamente os antígenos que se expressam na superfície das hemácias, mas codificam proteínas que têm função enzimática. Essas proteínas são glicosiltransferases, que reconhecem um substrato e adicionam uma molécula de açúcar a esse substrato. Moléculas diferentes, caso o indivíduo tenha o alelo A ou o alelo B. Com relação aos anticorpos do sistema BO, eles aparecem na criança após o nascimento, depois do 3º mês de vida. Atribui-se a produção desses anticorpos a bactérias intestinais, que vão fornecer, então, um estímulo antigênico, porque produzem substâncias parecidas com os antígenos do sistema ABO. Uma pessoa que é do grupo A apresenta nas suas hemácias antígenos A e no soro anticorpos anti-B. Uma pessoa do grupo B apresenta nas hemácias antígeno B e no plasma anticorpo anti-A. Uma pessoa AB expressa os 2 antígenos, A e B, e não apresentam anticorpos anti-A e anti-B no plasma. A pessoa que é do grupo O não apresenta antígeno A nem antígeno B e vai apresentar no plasma anti-A e anti-B. Existe um loco no cromossomo 19, chamado loco H, que codifica também uma enzima que reconhece uma substância precursora, uma glicoproteína precursora, adiciona a esse precursor uma molécula de açúcar, produzindo então o que se chama de antígeno H. Esse antígeno H
é que é o precursor dos antígenos A e B. Em outras palavras, para serem produzidos os antígenos A e B, é necessária a existência do antígeno H. Então, uma glicoproteína precursora é reconhecida pela enzima que é produzida pelo gene H e vai adicionar a essa glicoproteína precursora uma molécula de açúcar, no caso, uma L-fucose. Essa molécula é, então, o antígeno H. Se o indivíduo tiver o alelo A, ele vai produzir uma enzima que vai reconhecer o antígeno H, que está aqui, e vai adicionar a essa molécula uma N-acetilgalactosamina. O resultado vem a ser o antígeno A. Se o indivíduo tiver o alelo B, ele vai produzir uma enzima que vai reconhecer o antígeno H, que é o precursor, e adicionar a essa molécula uma D-galactose. O resultado é o antígeno B. Para que seja produzido o antígeno H, é necessária a produção da enzima que vai reconhecer o precursor e adicionar a molécula de açúcar correspondente. As pessoas, se tiverem o alelo dominante Hzão, tanto em homozigose como em heterozigose, vão produzir o antígeno H, porque produzem a enzima necessária para a produção desse antígeno. No entanto, existem pessoas que são homozigotas para o alelo recessivo, Hzinho, não produzem a enzima e, consequentemente, não existe a formação do antígeno H. Sintetizando, então, se um indivíduo for Hzão ou Hzinho, ele vai produzir, acho que tem um erro aqui, Hzinho, tá? Hzão ou Hzinho. Então, ele tem o alelo dominante, ele vai produzir o antígeno H, e, consequentemente, ele vai produzir antígeno A, B ou os dois, de acordo com o genótipo. Então, se o indivíduo for AA ou AO heterozigoto, ele vai produzir antígeno A e o antígeno H. Se o indivíduo for BB homozigoto ou BO heterozigoto, ele vai produzir o antígeno B e o antígeno H. Se o indivíduo for AB, ele vai produzir o antígeno A, o antígeno B e o antígeno H. Então, o antígeno H, ele se expressa também na membrana das hemácias, da mesma forma que o A e o B. Se a pessoa for OO recessiva, ela vai produzir apenas o antígeno H, que se expressa, então, na superfície das hemácias. Se o indivíduo for Hzinho, homozigoto para o alelo recessivo, ele não vai produzir o antígeno H, nem qualquer outro antígeno independente do genótipo, antígeno ABO. Então, vejamos a situação que está representada aqui nesse slide, nesse heredograma que vocês estão visualizando. Então, nesse heredograma, existe uma família, onde aqui na primeira geração a gente tem um indivíduo do grupo O que se casou com uma mulher do grupo B. Eles tiveram 3 filhos. Primeiro filho do grupo O. Perfeito. Né? Um casal OB pode ter um filho O. Tiveram uma segunda criança que é do grupo B. Também perfeitamente possível, uma vez que a mãe é B. E uma terceira criança que também foi tipada como sendo do grupo O. Esse indivíduo, homem, né, casou-se com uma mulher do grupo A. E eles tiveram uma criança do grupo O, perfeitamente possível, se a mulher for heterozigota, mas eles tiveram uma criança AB, né, o que fica
bem estranho aqui, né, nesse heredograma. Então, não se tratava de uma criança ilegítima, essa criança era realmente filha desse casal. O que acontece aqui é que esse indivíduo aqui, esse aqui, grupo, que foi tipado como sendo grupo O, na realidade ele não era um grupo O verdadeiro. Ele era o que a gente chama de falso grupo O. Ou seja, ele é aquele indivíduo Hzinho, Hzinho. Então, ele não vai produzir o precursor dos antígenos, não vai produzir antígeno A nem antígeno B, independente do genótipo dele. Então, esse indivíduo, filho aqui, que está representado em vermelho, ele recebeu o alelo A da mãe dele e o alelo B do pai. Só que o pai era Hzinho, então ele não produziu os antígenos. Então, dessa maneira, quando ele foi fazer a tipagem de grupo sanguíneo ABO, não houve reação de aglutinação. Então, a interpretação do resultado foi grupo O, né? O resultado foi interpretado como sendo do grupo O. Só que, do ponto de vista genético, ele não era um indivíduo homozigoto para o alelo O. Ele era um indivíduo portador, um heterozigoto, no caso, porque ele teve um filho O, né? Portador do alelo B. Esse fenótipo, que é chamado de falso grupo O, ou fenótipo Bombaim, porque foi descoberto nessa cidade, Bombaim, em 1952, tem uma frequência de 1 em 250 mil. Então, é um fenótipo bastante raro. O fenótipo Bombaim, ou falso grupo O, tem uma frequência de 1 em 10 mil na Índia e 1 em 1 milhão na Europa. O alelo Hzinho, o alelo recessivo Hzinho, se diferencia do alelo dominante pela presença de um códon de parada prematuro. Os antígenos A, B e H, eles são expressos nas membranas das hemácias e também podem ser expressos em líquidos corporais, na forma hidrossolúvel. Líquidos como saliva, leite materno, lágrima, urina, etc. A expressão dessa forma hidrossolúvel nos líquidos corporais depende de um outro loco gênico que é chamado de loco secretor. O loco secretor, também chamado de FUT2, ele apresenta dois alelos, o dominante e o recessivo. Os indivíduos que têm o alelo dominante são indivíduos secretores e vão, então, expressar os alelos, os antígenos ABO, nos líquidos corporais. E se o indivíduo for homozigoto para o alelo recessivo, ele é o que nós chamamos de não secretor. E, portanto, não irá apresentar, não irá expressar os antígenos ABO nos líquidos corporais. O sistema RH foi descoberto por Landsteiner e Wiener em 1940. É um loco altamente polimórfico, inclui pelo menos 45 antígenos. Os mais importantes são o mais importante é o antígeno determinado pelo alelo D. O loco RH se localiza no cromossomo 1. Então, as pessoas que têm esse alelo dominante D em homozigose ou heterozigose são pessoas RH positivas e vão expressar o antígeno D na superfície das hemácias. Se a pessoa for homozigota para o alelo recessivo, ela é RH negativo, então não expressa o antígeno D na superfície das hemácias. O sistema RH, ou a existência do antígeno RH, foi descoberta depois de um experimento no qual se injetou sangue de macacos rhesus em coelhos. E esses coelhos produziam, então, anticorpos anti-RH. Esses anticorpos anti-RH obtidos de coelhos foram colocados em contato com o sangue humano.
e verificou-se que a maioria das pessoas apresentava uma reação de aglutinação com o contato com esse anticorpo, mostrando então que aquele antígeno, o mesmo antígeno que existia no coelho, estava presente nos seres humanos. A descoberta do antígeno RH permitiu explicar a doença hemolítica do recém-nascido, que era uma doença já conhecida, mas a etiologia não era ainda do conhecimento dos médicos. Então, essa doença hemolítica do recém-nascido acontece quando nós temos uma mulher RH negativo que se casou com um homem RH positivo e pode, portanto, vir a gerar uma criança RH positivo. Na hora do parto, o sangue do feto entra em contato com o sangue da mãe. Então, a mãe, depois do parto, vai estar sensibilizada, porque ela vai produzir anticorpos contra aquele antígeno que existia no feto. Então, ela estará sensibilizada numa próxima gestação. Então, se ela ficar grávida de um segundo filho, ela estando sensibilizada, os anticorpos que ela já tem são capazes, então, de atacar o feto, o que vai acarretar a doença hemolítica do recém-nascido. As crianças que sobreviviam a essa doença apresentavam sinais como surdez, deficiência mental, paralisia cerebral, além de outros sinais como hepatoesplenomegalia, edema, problemas bastante sérios na criança. A doença hemolítica do recém-nascido era uma preocupação antes de haver a vacina, que evita a sensibilização da mãe. Então, o que se faz é aplicar imunoglobulina anti-D, anticorpo anti-D, em dose elevada, na hora do parto, ou no máximo até 3 dias depois do parto, o que vai evitar a sensibilização da mãe. Então, hemácias do feto que porventura estejam na circulação da mãe vão ser destruídas por esse anticorpo que foi administrado, então, em dose elevada na mãe. Um fato interessante com relação à doença hemolítica do recém-nascido é que os pesquisadores perceberam que a frequência observada de doença hemolítica do recém-nascido nas populações era menor do que o esperado, de acordo com a composição da população. Então, isso se explica por um efeito protetor que a incompatibilidade ABO concomitante produz contra a doença hemolítica do recém-nascido. Então, imaginem uma situação em que uma mulher é ORH negativo, casada com um homem que é ABRH positivo. Então, o marido sendo positivo, faz com que exista uma possibilidade para essa mulher de ter filhos positivos. Sendo ela O, ela tem naturalmente anticorpos anti-A e anti-B, anticorpos que já estão presentes nela. A criança, filha do homem AB, pode ser tanto do grupo A como do grupo B, RH positivo. Então, a mãe já tem anti-A e anti-B no sangue dela. Então, na hora do parto, quando as hemácias do feto entrarem em contato com o sangue da mãe, o anti-A, se as hemácias forem A, vai destruir essas hemácias, evitando a sensibilização da mãe. E se a criança for B, a mãe tem anti-B também. Então, as hemácias do feto que caem na circulação da mãe vão ser eliminadas antes que ela seja sensibilizada. Então, essa é uma situação que, teoricamente, poderia produzir uma criança com doença hemolítica do recém-nascido e não produz, graças a esse fator protetor da incompatibilidade
ABO, que acontece em conjunto com a incompatibilidade RH.